Em 88, a casa absolutizante dos Stuarts é caçada da Inglaterra e se estabelece rei, que então é Guilherme III, que é no mesmo tempo estatuder da Holanda e rei da Inglaterra. E então ele estabelece uma nova dinastia, mas como dinastia não vai demorar muito tempo, mas esta revolução vai introduzir mudanças políticas importantíssimas na Inglaterra e então se chama a Revolução Gloriosa. E a Revolução Gloriosa vai então, uma vez para sempre, estabelecer a proeminência política do parlamento contra o rei na Inglaterra. Desde 1688, o parlamento lidera a Inglaterra e o rei é basicamente enfeite da política, uma decoração sem grande poder. Na realidade, quando Guilherme III então entra na Inglaterra, então com seu exército de invasão, ali espera para ele uma pequena deputação. Eles dizem, nós esquecemos, mas você precisa, antes de alcançar ao trono, assinar nestes pontinhos. E isto é a chamada Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, que então diz que você tem o direito como cidadão de livremente te expressar, que você tem o direito de organizar partidos políticos, que tem uma certa liberdade, não para todos, não vamos exagerar, mas uma certa liberdade religiosa na Inglaterra e tudo mais. Então, isto limita também, fundamentalmente, o poder do rei, pois, doravante, ele só pode governar com o parlamento e graças ao parlamento. E se o parlamento diz, chega de você, então o rei precisa calar a boca. E, basicamente, nunca mais um rei da Inglaterra conseguiu se implantar como poder político predominante. Então, o que nós temos na Inglaterra, desde este momento, é o que se chama uma monarquia constitucional. E isto continua até hoje. Sim? Depois teremos na Europa muitas outras monarquias constitucionais, e onde você tem hoje ainda reis, em geral eles são reis constitucionais. Sim? Temos também ainda alguns reis absolutos no mundo, como o rei da Arábia Saudita, e o Papa no Vaticano, e alguns outros, mas é um fenômeno em vias de extinção. Monarquias por si não são em vias de extinção, mas os reis se tornam mais o primeiro entre seis iguais, primos inter pares, do que alguém que está num pedestal e é fundamentalmente predominante na sua sociedade. Então, o que também vai ser um instrumento fundamental para a predominância do parlamento é que, doravante, o parlamento tem o direito para aprovar o orçamento, tem o controle das finanças do reino. Então, o rei não mais controla sua própria tesouraria. Então, tudo isto vai mover o poder verdadeiro na monarquia inglesa, na Inglaterra, das mãos do rei para uma oligarquia. Seria realmente uma falsificação dizer que a Inglaterra se democratiza. Para então terminar esta análise da Inglaterra, você não tem na Inglaterra um absolutismo mais, mas você também não tem uma democracia. Como se faz isto? Eu digo que o poder move do rei para o parlamento, mas quem está no parlamento? O parlamento é votado cada alguns anos por counties, quer dizer, pequenas províncias ou condadozinhos. E em cada destes condadozinhos tem o direito para mandar para o parlamento um deputado, uma pequena elite, uma pequena oligarquia. Então, talvez 3% dos ingleses pode votar para este parlamento, e neles reside o poder verdadeiro na Inglaterra. E então, com certeza não podemos dizer que a Inglaterra é uma democracia, uma oligarquia. O parlamento é controlado e votado por uma fraquíssima parcela da população. E só no século XIX que a Inglaterra vai
em vias em direção de uma democracia. Esta democratização da Inglaterra se faz pela periódica extensão da proporção da população que pode votar para o parlamento. Até por volta de mais ou menos 100 anos atrás, época da Primeira Guerra Mundial, já toda a população masculina pode votar o parlamento. Depois vai ser estendida também às mulheres, e então a Inglaterra, entre guerras, se torna uma democracia parlamentar mais reconhecível. Ok. E então, mais algumas palavras sobre a política externa, pois obviamente isto é importante para nós. A Inglaterra, então, vai se tornar, a partir desta época, mas mais fortemente no século XVIII, a primeira potência marítima, graças a esta expansão de sua marinha e também de suas colônias. A Inglaterra, então, vai desenvolver colônias em todos os continentes, mas em particular na América do Norte e na Índia. Sim? E isto vai ser muito importante, mas, como eu já disse antes, isto vai colocar a Inglaterra numa rota de colisão contra outras potências coloniais e comerciais, e a mais importante destas potências meados do século XVII é a Holanda. Aí, então, esta legislação de Cromwell, que eu introduzi antes, e as lutas navais entre Inglaterra e a Holanda, que você pode ver ali neste quadro. E também nesta época, quando na época das reis Stuart, que estão perseguindo os protestantes, particularmente os ramos mais radicais dos protestantes, que cada vez mais protestantes radicais pensam que não mais podem viver ou sobreviver na Inglaterra e vão atravessar o Oceano Atlântico para, nas colônias inglesas, estabelecer uma nova vida. Então, um caso simbólico importante são os chamados peregrinos do Mayflower. Mayflower foi um navio que você pode ver ali de protestantes radicais que vão para Massachusetts, e ali eles estabelecem uma colônia puritana que vai ser um dos núcleos dos futuros Estados Unidos, mas isto é para uma outra vez. Ok. Então, o que nós precisamos ver agora é a emergência da França. Então, para acabar com a Inglaterra, você tem uma emergência, isto é a importância, o significado internacional. Você tem, no final do século XVII, com a Revolução Gloriosa, uma coagulação de forças anti-absolutistas, anti-francesas, pelo fato que Guilherme III, o líder da Holanda, também se torna o líder da Inglaterra. Sim? Então, ele pode agora juntar as forças para se opor ao expansionismo francês. A Inglaterra vai um pouco após a época de Guilherme para uma nova dinastia, e no começo do século XVIII vão se juntar duas monarquias na mesma ilha, no sul a Inglaterra, no norte a Escócia. E eles vão se juntar, e doravante nós mais falamos da Inglaterra, mas da Grã-Bretanha. Sem a Grã-Bretanha, então, a junção da Inglaterra mais país de Gales, que é menos importante, e a Escócia, que sim, ela é importante. Aliás, pequeno detalhe que não é tão pequeno, a primeira colonização que os ingleses fazem não é de conquistar Jamaica ou Índia, é de conquistar a ilha vizinha, que é a Irlanda. Isto acontece sob Cromwell, e ele começa, então, a guerra de colonização é extremamente brutal, então introduz séculos de antagonismo entre irlandeses e ingleses, e também Cromwell começa a colonizar a Irlanda com uma camada de grandes proprietários puritanos que vão colonizar, que vão ser os líderes, eles dominam as terras da Irlanda, e os católicos se tornam os servos quase dos grandes proprietários protestantes, e isto então é o começo de um antagonismo que, pelo menos na Irlanda do Norte, que até hoje faz parte do Reino Unido, então
faz entender esta tensão entre católicos e protestantes na Irlanda, que tem não só base religiosa, como também base social. Ok, sobre os Whigs e os Tories eu já falei, então agora é o momento para rapidamente te dar as informações sobre a França, e isto vai ser a última parte de hoje. Bom, então, rapidamente lembrando, a França atravessou na segunda parte do século XVI uma rodada de guerras religiosas muito cruéis e muito destruidoras, que terminaram com a chegada ao poder de uma nova dinastia, os Bourbons. O líder dos Bourbons foi Henrique IV, que se torna católico. Com isto, então, os Bourbons protestantes, hugonotes, se tornam uma dinastia católica, mas os protestantes são mais ou menos tolerados pelo Edito de Nantes, e no começo do século XVII, a França atravessa uma época de concerto interno. E o Henrique IV eventualmente é assassinado, e o novo rei é bem mais fraco, mas nós já falamos de Richelieu, o cardeal, que ele é a figura predominante nos anos 30, 40 do século XVII, e ele e o seu sucessor, Mazarino, também um cardeal, aliás, vão preparar a transformação absolutista da França. Sim? A França, então, ele vai centralizar o poder, ele vai sistematicamente acabar com o poder remanescente dos aristocratas, mas vocês se lembram que os aristocratas, particularmente aqueles hugonotes, ainda têm suas castelas, suas fortalezas independentes. Então, isto para entender os Três Mosqueteiros, para quem leu este livro, quando eles fazem o assédio de La Rochelle, uma das remanescentes fortalezas dos protestantes, e acabam, os mosqueteiros são então a unidade elite de guerreiros do rei, e eles então derrotam a resistência protestante. Desta maneira, os protestantes ainda são tolerados, mas perdem o controle para se autodefender. Ok, as cidades perdem a sua independência e autonomia, os grandes magnatas, os protestantes, não podem assim evitar uma revolta. A revolta também na França acontece em meados do século, é chamado La Fronde. É uma grande revolta reacionária, podemos dizer, que é mais ou menos contemporânea com a Revolução Puritana na Inglaterra, um pouco depois, e eventualmente é derrotado pelos exércitos, os soldados do rei. Com isto, então, é militarmente massacrada a resistência da aristocracia das cidades, e não mais tem obstáculos para um absolutismo acabado que então vai se desenvolver na França. O rei vai doravante mandar para cada província um chamado intendant, um intendente, um tipo de governador nomeado pelo rei, que vai ser responsável pela ordem, pelo controle da justiça e particularmente para a arrecadação de impostos e para a mobilização de soldados. E então, com isto, a França vai para uma época prolongada de paz interna, mas uma paz que se baseia na eliminação de todas as forças que poderiam se opor ao rei. E então, com isto, temos uma monarquia absoluta. Tem na França também um parlamento. Após a derrota da Fronde, o parlamento nunca mais, na França se chama Estados Gerais, nunca mais eles convocam os Estados Gerais na França. Quando eles convocam, em 1789, e vai ser o começo da Revolução Francesa. Por outro lado, a paz interna vai possibilitar um crescimento econômico importante na França, e também a mobilização eficaz pelos padrões da época, eficiente dos recursos humanos e econômicos do país, possibilita por si o estabelecimento de um grande exército permanente, que vai ser o instrumento formidável para a França se impor a todo o resto da Europa. Então, isto se faz através de muitas guerras, e quem vai aproveitar e ser assim, o símbolo desta época de
tentativa hegemônica da França e este cara com assim, a imagem prepotente por excelência, que é Luís XIV de Bourbon, que ele é eu acho, o bisneto de Henrique IV, que acabou as guerras de religião. Então, quando ele chega ao poder, estamos nos anos 60, e então ele é tão... Agora o absolutismo já é tão bem estabelecido que ele não mais precisa de um cardeal de Richelieu, um cardeal de Mazarino. Ele que pessoalmente lidera o Estado com grande energia. Para piorar as coisas, ele tem também uma impressionante longevidade, pois só decide de morrer em 1715. Ou 14 ou 15, não esqueço. E, então, ele é conhecido internamente para, então, aperfeiçoar este sistema de controle de todas as províncias, mas tem ainda milhares de nobres que basicamente não gostam, eles não nascem amando o rei. Então ele tem um jeito fantástico. Ele diz, doravante eu vou fazer uma prisão para todos meus nobres. E isto vai então ser uma prisão dourado. Então ele faz, perto de Paris, estabelecer um super palácio em Versalhes, que você pode admirar ali. Ali os nobres são obrigados a permanecer. E então, o que você vai fazer com tantos nobres? Então ele precisa estabelecer uma série nunca terminada de entretenimentos, bailes, intrigas, cerimônias, assim, adulando a sua majestade e outros entretenimentos. E também você pode usar os nobres para liderar o exército do rei. Mas tem ainda um pequeno entrave que são os protestantes. Vocês se lembram do edito de Nantes? Então, em 1685, nosso rei disse, acaba o tempo para os protestantes. Então, ele revoga este edito e diz, doravante, você não mais pode ser protestante em meu reino. Todos precisam ser católicos. Mas tem ainda algo como 1 milhão, meio milhão de huguenotes. Então, ele persegue, ele expropria, e então muitos deles vão se converter, mas muitos então vão embora. E são, muitas vezes, burgueses, pessoas com assim, educação. Eles vão para a Prússia, eles vão para a Holanda, eles vão até para a África do Sul, onde até hoje você encontra muitas pessoas com sobrenomes franceses, onde eles fazem uma nova vida, e isto é basicamente uma perda para a economia do reino, como a imigração dos judeus e depois dos muçulmanos da Espanha, neto foi uma perda para a Espanha. Mas então ele estabelece uma administração super pesada, super assim, em cada lugar, que por outro lado mantém a sociedade cada vez mais retrógrada em comparação com, por exemplo, a Inglaterra. Então, no curto prazo, isto faz a França muito forte, no longo prazo, isto vai afetar as possibilidades, o potencial da França. E então, como eu disse, então isto para nós é fundamental, a França, que liderar a resistência contra os Habsburgos, agora vai ser um novo candidato para se opor aos inimigos e para, por própria força, se tornar um novo hegemono da Europa. E as guerras hegemônicas da França, você pode também, para facilitar, dividir em algumas épocas. Então, de 61 até a morte de Luís XIV, você tem as guerras de Luís XIV, que então acabam com um tipo de meio termo, ele não realmente consegue se impor à Europa. Depois você tem uma geração um pouco mais de equilíbrio entre as grandes potências, com a França como talvez a mais forte, mas não super poderosa em comparação. Tem a Áustria, a Inglaterra, os russos começam a se mexer, etc. Em meados do século XVIII, e próxima semana eu vou te detalhar isto melhor, temos uma nova série de grandes guerras internacionais que se chamam as guerras da coalizão, onde a França precisa se opor tanto à Inglaterra quanto às potências continentais. E, eventualmente, quem vai vencer estas guerras
nos mares vai ser a Inglaterra. Então a França vai sofrer. O que você precisa só, neste momento, lembrar, então, que temos um período de guerras que neto vai enfraquecer a posição colonial e marítima da França. Que depois é novamente seguida por uma geração de equilíbrio e acalmamento relativo, até então a situação dentro da França vai se agudar por vários motivos que depois eu te explico, e então em 89 eclode a Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa acaba com a monarquia francesa, e como na Inglaterra a Revolução Inglesa fortalece, pois mobiliza as energias do povo numa estrutura bem mais moderna, mais eficiente, a mesma coisa vai acontecer com a França. Então a França também vai ter uma teoria expansionista de liberdades universais, e isto vai desencadear uma nova e última série de guerras, e estas guerras vão se encaixar nas guerras de Napoleão Bonaparte, no final do século, começo do século XIX, que são uma guerra mundial enorme, com entre 3 e 4 milhões de mortos. Então, como a população foi bem menor na época, pode bem entender como isto foi grave. E, eventualmente, então, termina com a derrota final da França, e após isto, então, temos uma nova paz, a paz de Viena, e a França nunca mais vai ser a grande potência da qual a França até hoje tem sonhando. Ok. O rei, então, vai tentar, Luís XIV, isto eu vou rapidamente ainda te dar o essencial, vai fazer uma série de guerras que sua ideia, ele então se chama o Rei Sol, então pode já imaginar mais ou menos como ele se imagina ser. Ele pensa, a França precisa chegar às suas fronteiras naturais. Ora, a França tem só fronteiras naturais. Tem o mar do Canal da Mancha, tem Golfo de Biscaia, Oceano Atlântico, tem Pirineus, tem Mar Mediterrâneo, tem as Alpes, tem só... Então, onde a França não tem fronteiras naturais, é na fronteira noreste, contra os Países Baixos, contra a Bélgica espanhola, contra a Alemanha, e ali então que ele vai fazer sua expansão, pois ele quer chegar ao Rio Reno. Ele disse que isto seria a fronteira lógica para meu reino, pelo menos por enquanto. Então, em segundo lugar, ele tem também a ideia que na França você tem nossa dinastia borbônica. O que vai acontecer na Espanha, este rei ali, ele está envelhecendo, ele não tem filhos. Talvez podemos uma vez fazer uma unificação e colocar também um Borbão em Madrid. Então seria ainda melhor para meu império. E então ele busca também aliados, e ele tem satélites em toda a Europa. Ele tem, por exemplo, a Suécia, graças a muito dinheiro. Ele tem várias pequenas potências católicas pró-francesas, como Bavária. Ele tem também muitos recursos. Ele é o rei mais rico da Europa. Ele tem também, com esta riqueza, ele pode subornar, ele pode comprar aliados. Ele vai fazer o maior exército da história europeia. Se vocês se lembram, na pré-história do nosso curso, na arqueologia do nosso curso, na época do Império Romano, os romanos tiveram 30 legiões de 10 mil homens cada um. Então, com 300 mil soldados, eles mantiveram a ordem no Império Romano inteiro. E desde então, nunca mais houve um exército deste tamanho na Europa. O exército de Luís XIV vai superar as legiões romanas, pela primeira vez na história. Se você tem tantos soldados, bem disciplinados, bem vestidos, com mosquetes, etc., então não é a mesma coisa como mercenários. Isto é um instrumento mais eficaz. É só necessário mover seus soldados de uma fronteira para outra, só por intimidação você já vai obter resultados. Nem precisa necessariamente fazer guerra. E, em terceiro lugar, você tem ainda o prestígio cultural da França. Sim,
francês como língua, bela literatura, as artes francesas, o Palácio de Versalhes francês se torna a língua da diplomacia. Todos os reis absolutos da Europa olham para Versalhes. Eu também quero um palácio deste tipo. Então, todos tentam de copiar os moldes culturais franceses. Isto também é algo que vai ajudar o rei. Então, temos 4 guerras para lembrar. Os 3 primeiros vocês podem esquecer a rigor. Em primeiro lugar, tem a Guerra de Devolução, quando ele ataca a Bélgica espanhola. E isto acaba, se chama a Guerra de Devolução, acaba com o meio termo, ele precisa assinar uma paz. Todas as pazes são chamadas por nomes de cidadezinhas holandesas, que apontam para a centralidade diplomática da Holanda nesta época. Mas a Segunda Guerra, então, ele ataca frontalmente a Holanda em 72, então isto que provoca uma revolução monarquista na Holanda e quase derrota a própria Holanda, mas no último momento, então, a Holanda é extremamente impopular na época por sua riqueza e a Holanda escapa da destruição. Passam alguns anos, em 88, mesmo ano da Revolução Gloriosa na Inglaterra, começa a chamada Guerra da Liga de Augsburg, que agora é liderada por este líder da Holanda, que salvou a Holanda alguns anos antes, e agora tem liderando todas as resistências na Europa contra o projeto hegemônico católico de Luís XIV. Sim? E isto é Guilherme III, que então é o astadura da Holanda, e depois se torna também rei da Inglaterra. O resultado é que esta guerra é prolongada também, não pequena. Brandeburgo é envolvido, o Papa é envolvido, é algo bem internacional. E acaba também com o meio termo. Então, as guerras por si não são tão bem sucedidas para Luís XIV. Mas ele ganha algo de importância, e isto é, a França também está tentando de montar um império colonial, e a França vai aqui ganhar Hispaniola. Hispaniola foi uma ilha ao lado de Cuba, que hoje é dividida em dois países. Você tem a República Dominicana e você tem Haiti. Então, Haiti foi uma colônia francesa. A ilha se chama São Domingo em francês, não exatamente francês, mas para os franceses é o equivalente francês. Então, isto porque é importante? Porque tem condições perfeitas para fazer açúcar, como também norte do Brasil. Então, se você coloca suficiente escravo ali, então você pode produzir muito açúcar, que vai ser uma fonte de renda para a burguesia colonial francesa. Então, isto é algo importante que a França vai ganhar desta guerra. Finalmente, temos a guerra mais importante. Isto é uma verdadeira guerra mundial, no começo do século. Então, eu falei que tem na Espanha este rei Habsburgo, Carlos, não me lembro do número de Carlos, mas o mais importante não é seu número, mas o fato que ele não produz filho ou filha. Com ele, então, quando ele morre em 1701, a dinastia Habsburga se estende em Madrid. Agora se coloca um mega problema para a política internacional europeia: quem vai ser o novo rei da Espanha? E tem vários candidatos que são apoiados por vários potentados da Europa, e a França tenta de colocar um rei de sua família, dos Borbones, no trono da Espanha. E, obviamente, todos os outros europeus têm medo deste cenário, em particular Holanda e Inglaterra, mas também Áustria-Habsburga. Sim? E então, isto vai se tornar um problema gigantesco que só por uma nova guerra pode ser resolvida. E esta guerra é a chamada Guerra da Sucessão Espanhola, pois trata então da situação quem vai ser o novo rei. Então, esta guerra também tem muitos altos e baixos, e ali se distingue o nome que talvez vocês possam lembrar, é o Duque de Marlborough, que é um ancestral muito longínquo de Churchill. Sim? E
mas tem outros heróis que pode esquecer. O mais importante é que esta guerra também acaba num ex-aequo. Eles fazem batalhas e milhares de soldados perdem a vida. É algo bem terrível, mas no final, então, ninguém realmente acaba derrotando finalmente o outro. Então, por exaustão mútua, eles precisam fazer uma nova paz. E esta paz, e agora já estamos no século XVIII, é a chamada Paz de Utrecht, chamada após uma cidadezinha na Holanda novamente. E então, qual é a importância desta paz? Na paz é decidida que realmente Luís XIV, que já é um pouco velho, mas então vamos, ele é um pouco coitado, vamos dar a ele pelo menos este rei na Espanha de sua família. Desde então, temos na Espanha um rei dos Borbones. Mas ele também precisa assinar os pontinhos do contrato. Nunca na história as duas casas borbônicas da França e da Espanha podem se unificar. Como consequência, então, é algo mais um prêmio simbólico do que realmente acrescenta o poder da França. A França vai ganhar vários pedacinhos territoriais que você pode ver neste mapa. Aqui contra os espanhóis, antes foi dos Habsburgos e agora vai integrar a França, então faz parte uma zona flamenga da França, e ali eles vão realmente chegar a Rio Reno, que está aqui, então a França vai ganhar Alsácia e Lorena. Estas duas províncias vão ser na história extremamente problemáticas, pois a população fala alemão e se sente mais alemão, e a França diz, agora minhas estas províncias. E Alsácia e Lorena vai envenenar futuramente as relações entre a França e a Alemanha e vai ser um elemento importante nas guerras que eles vão travar. Por outro lado, os Habsburgos precisam entregar, não mais tem Habsburgos espanhóis para administrar a Bélgica, então esta zona que Felipe II reconquistara e que foi explorada pelos espanhóis Habsburgos, mas não tem mais Habsburgos na Espanha. Então, eles, logicamente, precisam ir como prêmio de consolação para os outros Habsburgos em Viena. Então, os Países Baixos espanhóis se tornam os Países Baixos austríacos, e isto é basicamente a Bélgica de hoje. E isto é basicamente, em termos territoriais, o fim da expansão da França.